Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui mais um Store Podcast, onde a próxima história pode ser a sua. Gente, olha, tá um sucesso o Store Podcast. Olha, todo mundo vendo nas filas dos PSF, vendo também nas filas da lotérica, vendo também nas filas pagando água. Isso é muito bacana, viu? Gente, olha, e esse projeto é um projeto que tem crescido por causa de você, que tem feito dele um sucesso, tem visto histórias contadas aqui maravilhosas, né, Luiz? É verdade. Que serve de exemplo pra gente. Olha, essas duas últimas histórias, sensacional. Eu, particularmente, aprendi e vi que não há limites quando você quer conquistar alguma coisa. Não Essa tem limite, história né? da Dani, né, impactou, né? Nossa. O pensamento da gente. Que mulher guerreira, né? Guerreira. Muito bacana. Muito bacana. Olha, e a gente não faz isso sozinho, tá, gente? Tem algumas empresas que acreditam. Assim como eles acreditaram na cidade, assim como um dia alguém acreditou neles, hoje eles estão acreditando na gente aqui no Store Podcast. Que é a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contours. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o atacado, o varejo é aqui. O Dr. Paulino Leonel Advogados. A Semiplan Genética e ATF, sêmen e cortes e leites das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício com a Pamela Barros, doutora. A Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbano. A União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, a Academia do Lisandro. O Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas Olibe. Sabor aqui, água mineral e refrigerante. Laborges, o nosso amigo Luiz, variação de vários produtos derivados do leite. Carol Silva, né, conhecida aí como a mulher da estética e da depilação, parceira nossa aqui também. Cacilândia Urgente, nosso amigo Corino no Cacilândia Urgente, tanto pelo Instagram como também pelo Facebook. E também finalizando, nos dando um apoio, uma força, o Bora Beach, que também acreditou aí no nosso Store Podcast, que é feito para você e que está nos ajudando também aqui a fazer esse programa crescer cada dia mais. Graças a Deus por isso. Olha, gente, hoje a gente vai ver uma história de superação, uma história de alguém que está vencendo na vida e é um exemplo para todos nós. Hoje a gente vai estar falar com ele, já estudou sobre várias coisas, ama ciência, apaixonado por ciência. Hoje ele trabalha com fotografia, ele é autista e ele está com a gente aqui, Vinícius. E aí, Vinícius, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Desde já, em nome do Store Podcast, a gente quer te agradecer pela honra da sua presença, estar aqui. A gente está muito feliz com você aqui. A sua presença aqui, ela está enriquecendo o nosso programa, está trazendo um conteúdo muito relevante. Não é verdade, Luiz? É verdade, a gente fica muito agradecido por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, né? E a gente poder conversar um pouquinho, fazer um bate-papo, nem a entrevista, é um bate-papo com você e conhecer um pouquinho da tua vida, né? Eu também me sinto grato de estar aqui, né? Uma oportunidade excelente de estar explicando muita coisa e, bem, eu tenho, acho que muita coisa para falar sobre o meu trabalho e sobre a minha vida que muita gente não imagina. Então, é uma baita de uma oportunidade ter esse público e agradecer também já ao público que vai estar assistindo. Olha, isso aí, vamos explorar essa oportunidade que a gente está tendo com você, né? Aonde você conheceu o Store Podcast? Eu sou muito de consumir conteúdo na internet, no YouTube. E uma vez ou outra eu dou uma pesquisadinha pelo que está acontecendo na região, tipo pesquisar a Cacilândia e restringir lá no YouTube para os vídeos dos últimos meses. E assim eu encontrei. Mas eu ia encontrar de algum jeito também facilmente no Instagram, se não fosse por esse meio. Eu vi bem no iniciozinho e já assisti quase todos os episódios. Dos recentes faltam alguns poucos para ver, mas estou acompanhando já há muito tempo e seria difícil ter algo assim aqui na região que eu não ficasse por dentro e acompanhasse. Que legal, ele é ligado em tecnologia, né? Legal, nossa, muito bacana. E foi engraçado, Luiz, a gente estava em Costa Rica. Conta pra gente como é que foi o encontro de vocês dois, por favor. Não, foi muito bacana. Eu sempre vi ele no Bora Beach, tirando fotografias e tal, né? E de repente ele estava tirando fotografia da corrida que teve em Costa Rica, pela ED.
E aí, de repente, eu passei do lado dele, ele me puxou, eu vejo todos os Story Podcast. Aí eu falei, nossa, então você vai ser o nosso convidado, né? E foi mais ou menos desse jeito, não foi, Vinícius? Sim. E passou alguns dias, eu entrei em contato com ele e falei, nossa, você quer fazer parte com a gente? Né? E aí ele, não, eu sou autista, será que eu vou dar conta? Eu falei, é esse que a gente quer, né? É isso que a gente quer, contar histórias de pessoas que não medem esforço para fazer alguma coisa, né? E é bacana também, né, Freitas, a gente desmistificar sobre o autismo, a gente falar para as pessoas que como tratar, como a gente enxergar, como a gente auxiliar, né, as pessoas que têm o autismo, né? Então, isso que a gente quer. Conversar com o Vinícius, saber como é que não é. E muito legal você ter conhecido ele e ter chamado ele. Depois passou uns dias, o Freitas me falou, vou convidar o Vinícius. Pô, que ideia maravilhosa, né? Muito legal ter aqui, né? Como é que veio esse teu amor aí por inseto? Por inseto? Primeiro por fotografia. Eu comecei na fotografia um pouco diferente da maioria das pessoas, porque acredito que a maioria vem de cara por uma questão estética e artística. Eu vi a fotografia mais como uma questão técnica do equipamento que eu queria explorar. Entender os parâmetros que estavam envolvidos, tipo questão de abertura de lente, de tempo de exposição, todos esses parâmetros técnicos envolvidos. E foi daí que eu comprei meu primeiro equipamento. Eu comprei um equipamento assim que já era bom, não era extraordinário, mas já era melhor do que aquele que a maioria das pessoas começam comprando. Já era um equipamento profissional de entrada. E tinha lentes de diferentes propósitos que eu peguei. Lente macro, que é a lente que vai ter essa capacidade de focar em alguma coisa que está muito próximo. Uhum. Uma lente mais angular, que vai pegar um ângulo bem grande para uma paisagem, por exemplo. E lente teleobjetiva, que é para ter uma aproximação muito grande, por exemplo, de vida selvagem. Um veado em um campo, para aproximar bastante. E no início eu queria tirar para todos os lados, tentar de tudo. Só que quando eu fui fotografar coisas pequenas, veio aquela coisa de dar um nome para aquilo, o que eu acabei de fotografar. E normalmente eram insetos, florzinhas, e eu pensei que de repente haveriam grupos que fossem específicos disso, onde o pessoal pudesse ajudar. Procurei identificação de insetos no Facebook, encontrei, e lá eu colocava minhas fotos, o pessoal dizia o que era, e eu fui descobrindo ali uma coisa que me encantou muito, que é essa diversidade imensa que existe de invertebrados e o quanto esse mundo está ainda pouco explorado, desconhecido e pouco fotografado. Porque tinha espécie que eu fotografava, os especialistas não saberiam dizer qual espécie é, só dizer a família a qual ele pertence, ou aconteceu algumas vezes um pouquinho mais raras de fotografar uma espécie que de repente nunca foi fotografada antes, só tinha uma descrição de um naturalista lá do século XIX que passou e ilustrou, descreveu tudo, que em Goiás tinha tal aranha, e de repente eu fotografei e um cara foi lá e me deu a identificação, dizendo que de acordo com esse texto aqui, essa espécie, e essa coisa de ser um mundo a ser descoberto me cativou muito. E como autista também tem muito essa questão de se apegar a colecionar coisas, sabe? Acaba sendo como uma caça a Pokémon, de alguma forma. Sim. Que eu vou colecionando cada espécie possível, cada... Você coleciona situação. Na fotografia ou você pega o inseto e coleciona naquelas placas, assim, coloca aqueles grampinhos? Na macrofotografia eu sempre fotografo o bicho em vida mesmo, em natureza, sem fazer a captura. Poderia fazer também, mas aí iria para um outro nicho que eu ainda não explorei, que seria microfotografia, algumas coisas que só dá para fazer em laboratório. E como que você percebeu assim, essa paixão? Você estava com quantos anos? Estava com 19 anos já. Com 19 anos? 19 anos. Até então, eu acreditava que eu era muito cara de eletrônica e computação, mas eu acabei preferindo muito mais esse nicho. E como é que você conseguiu entender a sistemática de numa câmera hoje? Porque a câmera é complicado de você entender o funcionamento. É complexo, né? Pega uma Nikon, uma Pentax da vida aí. Como é que alguém te orientou? Você fez algum curso? Como é que você conseguiu descobrir? Não teve uma pessoa específica que me orientou. Eu fui mais de forma autodidata mesmo, vasculhando a internet, garimpando conteúdo, assisti muito tutorial, então assim, não dá para dizer que não teve ninguém, porque teve vários professores no YouTube, né?
E foi isso, vendo e muito o investimento de uma câmera hoje é caríssimo, né? Qualquer câmera hoje é 40 mil, né? Sim, facilmente é. O equipamento que eu uso mais comumente em esportes, que o pessoal acaba perguntando mais o preço, normalmente o que está na minha mão custa 34 mil, tudo conjunto. Então os valores são bem altos. A lente costuma ser mais cara do que a máquina em si, né? Às vezes sim, às vezes não, varia um pouquinho. Sim, e a sua especialidade hoje é só fotografia de esporte ou você fotografia festa de casamento, aniversário de 15 anos? Então, por muito tempo eu fiz apenas a fotografia de vida selvagem porque para mim era um nicho muito confortável. Como eu não tinha esse traquejo social, só de pensar em um casamento já me dava muita ansiedade, eu não tinha vontade de ir também. A outra coisa, além desses eventos sociais, que é o destino muito comum de fotógrafos, fotografia feminina, principalmente sensual, às vezes algo além do sensual também, algo tipo fotografia de família, mas eu não consigo me imaginar fazendo uma direção adequada do modelo, de ter percepção de beleza feminina. Você encontra uma dificuldade assim de chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu preciso que você fique nessa posição. Você eu não consigo nem pensar essas coisas. Parece que tem uma falha de cognição na minha cabeça que essa parte não desenvolve, mesmo que eu insista. E eu também não tenho nenhum interesse. Sim. Mas, porque assim, não te dá prazer. Você tem que conversar com a pessoa, não te dá prazer, né? Uhum. Você conversa, tipo assim, com quem você realmente gosta e... eu gosto de X, e aí esse X, sim, o diálogo foi legal. Na fotografia de vida selvagem, foi muito confortável eu me abrigar ali, porque eu não tinha essa interação com as pessoas. Os insetos não estão... Eu não preciso me preocupar com fazer o inseto se sentir bonito na fotografia. E também não preciso estar intervindo em situações sociais que tem um evento com coisas acontecendo que eu não sei onde eu posso me posicionar em um casamento, por exemplo. Então foi um nicho muito confortável. E para chegar na fotografia esportiva, também foi uma visão similar de perceber que na fotografia esportiva eu teria um desafio muito parecido com a vida selvagem, de não precisar interferir tanto. Seria um trabalho com um viés mais fotojornalístico, porque os atletas estão fazendo o que eles vão fazer, eu não preciso posicionar eles, posar, interagir, eu fico no meu canto, meu desafio é muito técnico, é um desafio muito grande, normalmente é um desafio maior do que de um ensaio ou de um evento social, no sentido de que a gente tende a ter menos luz, movimentos extremamente rápidos, a gente precisa estar muito atento a parâmetros e numa luta de tentar conciliar os parâmetros para tudo sair bem e com uma qualidade final muito boa. E o meu pensamento na fotografia sempre foi muito técnico. Sim. E quando acontece assim, você chegar assim, as mulheres chegam, nossa, Vinícius, que foto linda e tal, te elogia assim, e aí você fala, nossa, ficou legal, acontece isso assim, e aí como você, que assim, geralmente você dialoga legal assim, ou você sente meio retraído, eu só falo obrigado, baixa a cabeça e tchau? Eu me sinto lisonjeado, eu não sei se eu consigo me expressar isso tão bem quanto as pessoas acabam expressando. Mas eu me sinto bastante lisonjeado e acontece bastante de eu receber elogios. Também acontece muito o oposto também, né? Que eu acho que é o maior desafio que eu encaro no meu trabalho hoje, que é algum tipo de desvalorização. As pessoas não dizem que minhas fotos estão ruins ou que não gostaram, isso é muito difícil de acontecer. Só quando a pessoa já tem algum problema de autoimagem, e isso acabou ficando explícito nas fotos esportivas porque não tinha muito controle. Ô Vinícius, mas quem é que é o grande consumidor das tuas fotos? Tem dois públicos muito distintos, né? O público, essa fotografia de natureza que eu falei, não é apenas um hobby. Eu trabalho com fotografia de vida selvagem. E é teu ganha-pão? Sim, é o principal. E é o que eu faço há 7 anos. É bem... Mas você pega e manda para alguém essas fotos? Eu mando essas fotos para algumas agências, para as quais eu já fui aprovado como colaborador, agências de imagens que têm um alcance muito grande. Um banco de imagem. Isso, um banco de imagem. São vários, na verdade, que eu não tenho exclusividade com um ou outro, mas participo de várias agências e essas agências têm seus clientes que vão ser desde pequenos produtores até produções muito grandes, como, por exemplo... Aqui no Brasil, portais de notícias grandes como R7, G1, UOL. portal
Sim, o UOL, Globo, todos esses sites já têm muitos usos de fotos minhas, porque eles tinham algum tipo de plano com essas agências para as quais eu trabalho. E quando eles procuram ilustrar algum tema que eu tenho uma imagem e dentre todas as imagens da agência eles escolheram a minha, eu recebo uma comissão por isso. Nossa, que legal! E é assim que eu consegui um alcance muito grande no uso das minhas fotos. E foi também, novamente, um modelo de trabalho muito conveniente no qual eu me abriguei, porque... Você não conversa com ninguém, só digita? Eu não converso com ninguém, eu só digito. Eu digito lá o título, a descrição, as palavras-chave, envio lá na plataforma. Tem muitos fotógrafos que te tiram foto e imagens de inseto? Deve ser poucos, né? De insetos é bem pouco. Com o meu nível de qualidade, o meu volume no Brasil, acredito que no seu Instagram tem essa só foto? Você. Com essa qualidade, esse volume, acredito que que legal. Nossa, que baita nicho, hein? E tá no seu Instagram essas fotos? Eu não tô agora com Instagram de insetos mais, só com Instagram de eventos. Ah, sério? Mas porque você fechou ou tá guardado? Tá guardado. Bota aí o de esporte pra gente ver, Leandrinho. Qual que é? Vinicius.souza.64. Ponto 64? Uhum. Esse 64 vem da onde? Foi um pouquinho aleatório, porque eu tava com muita dificuldade de conseguir um nome que ele aceitasse. A gente entendeu. Eu gosto de potências de 2, né? Os múltiplos tipo de 2, 4, 8, 16, 32, 64. Olha que legal. A gente entendeu o banco de imagem. Uhum. E o outro nicho completamente diferente que eu tenho também na fotografia é o público local de esportes. Em esportes eu só estou trabalhando na região, né? Eu vou para outras cidades ao redor, mas não para lugares muito distantes. Tem os competidores que compram as fotos tuas. Sim. Você já tentou entrar na Fotop? Fotop? Não, eu uso uma outra plataforma que é o Banlec, que outros fotógrafos da região também estão usando. Eu vi que lá nessa de Costa Rica tinha um cara usando o Fotop. É, o Fotop. Olha que bacana. Aquela ali é filha do Flávio do Facebook, né? Uhum. Olha a Eduarda ali, olha que foto bonita da Eduarda. Muito bacana. Essa aqui é bonita, essa foto, ó. Sim. Aí no modelo de negócio é bem diferente nesse caso. Boia Cross também? Eu negocio direto com o pessoal. Boia Cross foi quase que um acidente. Eu tava fotografando natureza, vi o pessoal descendo bonito, de boia lá no rio. Muito bonito. Olha que legal. Nossa, você foi pro Parque Nacional das Emas? Eu vou bastante lá, gosto bastante. Olha que bacana. E você sempre vai sozinho? Você vai de carro, de ônibus? No Parque Nacional das Emas eu costumo ir com alguém, com algum amigo. A última vez, por exemplo, eu fui com o Christopher. Foi com o Christopher? Que é um colega aqui de Cacilândia também, fotógrafo de natureza. Rodeio. Que muito bacana. Legal. Você estava em Inocência, no rodeio lá, não? Inocência, não. Esse rodeio aí é aonde? É em Itajá. É aquele do... Cia Talento do Ademir. Sim, Albertine ali. Uhum. Ô Vinícius, e que horário que você tira essas fotos da vida selvagem? Aí tem uma parte curiosa, né? Que é uma coisa bem particular também no meu trabalho. Em macrofotografia, que é essa fotografia de insetos, eu prefiro trabalhar à noite e de madrugada. Nossa, e cobra? Você não tem medo? Tem algum risco. Eu não tendo a ter medo, não. Tenho alguma preocupação, né? Você leva equipamento de proteção? Eu tenho perneira, às vezes eu negligencio o uso. Tem que levar. Tento usar bota também de couro, né? Que tem um cano um pouquinho mais alto, já dá uma proteção razoável. Mas você já chegou a ver alguma assim de noite? Cobra pouquíssimas vezes. Cobra peçonhenta, de interesse médico, eu nunca topei, não. Eu prefiro a noite, em partes por uma questão de conforto. Eu sou uma pessoa mais noturna e evito o sol. Mas uma parte também que é muito importante é que a diversidade que eu encontro de invertebrados à noite é muito maior. Uhum. Eles saem mais à noite? Sim, saem bem mais à noite. Embaixo de um sol de rachar é muito difícil encontrar com a mesma diversidade que encontraria de madrugada. E você já percebeu assim que cada região tem um inseto diferente, predomina ou não? Sim. E também tem a questão de algumas regiões ter uma diversidade maior do que as outras. E aí também tem outra coisa que eu tendo a preferir, que é ficar perto de curso d'água, porque ali eu tenho uma diversidade maior de vegetação espontânea, de florzinhas selvagens, frutinhas, e ali eu consigo uma diversidade maior. Se eu for para um bosque, já é menos. Mas também é um local legal de estar, porque de repente eu vou encontrar no bosque um tipo de inseto broca, por exemplo, que vai estar em árvores que eu não vou estar encontrando em um brejo. Então é legal explorar diferentes ambientes. E mamíferos, você tem visto bastante? Mamíferos...
Não é algo que eu busco muito. À noite eu não encontro muito também, porque eles são bem ariscos, né? E minha presença afasta eles já de longe. Tamanduá você deve ver muito. Tamanduá, eu vi pouco, na verdade, tamanduá. Uma coisa que nunca acontece... Nunca topou com uma onça, não? Com onça, não. Nunca topei com onça. É muito comum pequenos mamíferos, tipo roedores, né? Gambá. Serpente, poucas, né? Normalmente as que eu vejo são inofensivas e pequenas. É isso, de mamíferos grandes, quando eu vou fotografar realmente eles, eu tendo a ir ao Parque Nacional das Emas. E lá eu consigo ter uma taxa de avistamento muito maior. Recentemente eu fui, inclusive, fiz fotos muito boas lá. E agora que deu aquela queimada enorme lá, como é que tá os animais lá? Você viu que teve um vigor, melhorou, piorou? Como é que tá a situação lá? A questão da queimada no Cerrado. O Cerrado é um bioma preparado para queimada porque ele sofre queimadas naturais há muito tempo. Desde sempre, né? Desde sempre. Por conta de raios, né? Ele acumula matéria orgânica e depois vai secando no tempo, né? da seca. Cai um raio depois quando começa a vir chuva e de repente pega muito fogo em algum local. E a vegetação tem muita adaptação para isso. Você recupera rápido, né? Recupera rápido. Mas aconteceu ultimamente, com a intervenção humana, surgirem queimadas que têm um poder de destruição muito maior do que a natural. Agora eu não estou me recordando muito bem o porquê ou como isso ocorre, mas eu sei que começou a ter queimadas muito mais preocupantes e que, por conta disso, unidades de conservação, como o Parque Nacional das Emas, têm planos para manejo do fogo. Às vezes eles mesmos iniciam fogo em alguma região para reduzir esse acúmulo de matéria orgânica que de repente vai estar secando ali, e se acumular demais vai causar um problema muito grande. Aquilo ali é um feno em pé, né? Sim, sim. Lá tem muito um capim flecha, que é um capim que fica gigante, sequinho, e depois aquilo acumulado, né? Aquilo ali é uma bomba. Aquilo ali. Sim. Fogo. Existia uma visão antigamente de prevenir qualquer incêndio possível. E isso era terrível, porque nessa de prevenir todos os incêndios ia acumulando uma quantidade tão grande de material orgânico que quando vinha um incêndio que era muito mais poderoso. Não sei qual a tua impressão, mas a minha impressão é que aumentou muito a população de animais, né? Eu vejo assim, essa preservação e a fiscalização tão grande que tem da Polícia Florestal, aconteceu isso. O que tem de onça aí arara também, você viu? Arara, azul. Falar em arara, eu vi semana passada aqui na Praça Central. Eu vi umas 5, 6 araras no chão. É muita arara. Tem. As araras aqui eu acredito que tenha uma população grande também devido ao projeto da Silvia, né? De reintrodução. Então você já tirou fotos de araras lá dela também, não? Sim, eu vou lá às vezes e faço fotos lá também. Fora o Goiás e Mato Grosso do Sul, você já saiu fora do estado, desses 2 estados para tirar? Para tirar fotos, sim. Uma vez eu fiz um trabalho para o locutor Leandro Sato, no qual eu estava acompanhando ele no interior de São Paulo. E também já fiz um trabalho em Mato Grosso, para o Everton Duarte, o mesmo que organiza o evento que a gente se conheceu lá em Costa Rica. Em Costa Rica. Então, o Everton agora meio que ser um fotógrafo profissional dele, oficial. Sim, eu estou trabalhando com o Everton, acho que faz algo entre 2 e 3 anos que eu estou cobrindo a Copa ED e eventualmente algum outro evento também que tem essa viabilidade, necessidade. E sempre tá Você só tira foto? Você não faz vídeo também? Eu trabalho pouquíssimo com vídeo. Eu tive um pouco de trabalho com vídeo em 3 tambores e para bancos de imagens também produzir algum material de vídeo. Dá mais trabalho, né? Vídeo dá muito mais trabalho, né? Mas também é uma coisa diferente, exige um tipo de percepção e trabalho que foge um pouquinho dos meus desejos. Sim. Eu não curto tanto, por exemplo, a parte de edição de imagem e de encaixar... Você não gosta de tratar a foto? Eu gosto de tratar a foto, mas na parte de vídeo simplesmente não me cativa. Sim. Sabe o que eu gosto na foto? Eu gosto da foto preto e branco. Eu também gosto. Eu acho lindo demais a foto preto e branco. Eu não trabalho muito com tem uma que branco, mas eu gosto também. Tem uma que eu tô, não nesse último evento que você fez no Bora, ou outra. Depois eu até quero ver com você, uma que eu tô com a raquete assim. Eu quero deixar ela em preto e branco. Eu procurei ela agora, não consegui achar. Né? Depois eu vou ver se você tem um baú de fotos. Tenho. Né? Porque eu acho linda a foto muito preta bonito. E branca. E ela tem um tratamento diferente, né? Tem ela preta e branca, depois me parece que você coloca um brilho nela, né?
Sim. Olha, no preto e branco, quando eu vou trabalhar com preto e branco, eu faço uma revelação específica para isso. Não é simplesmente aplicar um filtro em cima. E aí também já vou mencionar um pouquinho sobre o meu fluxo de trabalho no geral. Sim. Eu fotografo de uma forma que a foto não sai pronta da câmera. Não está pronta para eu simplesmente pegar o arquivo lá do cartão de memória, arrastar para o Instagram e postar. Eu fotografo em um arquivo que é tipo um negativo digital, um arquivo que carrega muito mais informação e precisa de uma revelação digital. Inclusive, o programa que a gente usa para fazer essa revelação se chama Lightroom, que é um programa da Adobe, a mesma empresa do Photoshop. Lightroom é sala de luz, que é uma analogia à revelação que o pessoal fazia na época de filme. Então, eu abro esse arquivo e nele eu tenho um poder de manipulação grande na imagem. E quando eu falo de manipulação, é no sentido de conseguir eu fazer a revelação, eu decidir como a foto vai ficar, e não no sentido de falsificar alguma coisa. Porque de qualquer jeito, tirar a luz de um lugar, bota em outro. De qualquer jeito, uma edição na foto vai ser feita pela câmera, por um algoritmo. Se eu faço a revelação, eu consigo, inclusive, deixar a foto mais fiel à realidade, à iluminação real, do que se eu deixar a câmera decidir por mim. Então, quando eu falo desse processo de edição, não é no sentido de falsificar uma imagem muito diferente da real. Na verdade, eu tento buscar o máximo de realismo possível quando eu estou fazendo esse processo. Mas como é que você consegue resolver o desafio de você saber o nome científico do inseto, saber a família? Como é que você resolve isso? Difícil. Eu mencionei bem o comecinho disso, que foi os grupos no Facebook. Do Facebook, eu descobri uma plataforma de entusiastas de observação de vida selvagem. Você não usa a UEMS aqui? Tem a professora de entomologia? Conheço ela, a Luciana. Também, conheço, tenho contato dela. Nos deu uma entrevista belíssima, que foi muito elogiada a entrevista dela. O pessoal não queria que parasse a entrevista. Eu também acho que devia ter uma parte 2. Aí, ó. Tá vendo? Essa muito boa. plataforma que eu conheci é o iNaturalist. Ele é quase uma rede social onde vai ter uma comunidade de fotógrafos e uma comunidade de entusiastas em identificação. Ou pode ser uma pessoa que faça os dois também. Entendi. Normalmente ele tem, tipo, um adolescente que é muito entusiasta por algum motivo. Muitas vezes é um autista com hiperfoco nisso. E também professores, pesquisadores, e como estudantes. É que você pega que não tem um erro ali? O entusiasta pode ter um baita de um erro ali. E aí você faz como? Você vem dois ou três e faz uma média? Na hora que a gente vai publicar uma foto, ele já reconhece, caso tenha já no arquivo, a data, horário e localização, que são informações importantes. Tem câmera que já grava a geolocalização no arquivo, celular inclusive, e a gente publica lá, coloca que bicho que é, ou pode ser uma planta, qualquer tipo de organismo. Se você não souber qual é a espécie na hora que você está submetendo, você diz o que você sabe. Tipo, eu não sei qual papa-mosca é essa, mas eu sei que é uma papa-mosca, então já boto lá a família Salticidae, que é a família que contém todas as papa-moscas. Se eu não conheço nem as famílias de aranha, boto lá aranha ou simplesmente animal. Depois que de postado, vai ter uma comunidade ativa que vai estar tentando ajudar a refinar essa identificação. Legal. E se eu pegar a imagem do inseto e colocar numa plataforma de IA, eu não consigo? Uma IA para identificação? Sim. Existem IAs para identificação, inclusive na hora que a gente está submetendo no iNaturalist, ele tem uma que tenta sugerir, só que, como eu tinha dito no início, é um mundo que tem poucas imagens, então teve pouco treinamento para ter uma assertividade satisfatória. Porque a IA... Para um bicho que é muito popular no mundo inteiro, ele provavelmente vai acertar. Agora, para muitos grupos não. Para alguns ele vai sugerir só a família, por exemplo. Aí cabe a você dar uma olhada no que ele sugeriu, se fez sentido ou não. E se você colocar uma coisa que está errada, é muito provável que alguém vai corrigir você lá dentro da plataforma. Tem curadores que cuidam disso também. Para diminuir o erro, né? Sim, para diminuir o erro. E uma outra coisa, né, Vinícius? Vai chegar, ou já chegou, ou vai chegar, uma vez que você vai fotografar uma nova espécie. Sim, sim. Já aconteceu. Tipo, eu fotografo uma espécie e na hora que eu submeto lá, ele tem todos os
todas as características que determina ser de um determinado gênero. Só que a gente vai dar uma olhada em todas as espécies já descritas naquele gênero e não bate com nenhuma delas. E dá uma diferença muito notável, que sugere muito provavelmente ser uma espécie nova. Então você já criou uma... Assim, você identificou uma espécie nova que teve algum nome específico ou não? Nunca peguei uma que foi realmente identificada. Para isso, precisaria fazer um paper, né? Algum tipo de publicação científica que fizesse esse reconhecimento. E se você não conseguiria fazer isso com uma parceria com alguém para ver se conseguia fazer? Talvez conseguiria. Universidade. Seria legal, né? Universidade. Sim, é possível. E geralmente coloca o sobrenome de quem descobriu. Já pensou ter o seu sobrenome? O que eu tenho até o momento é muito provavelmente algumas observações que são espécies novas. Nossa, que bacana. Porque a diversidade do Brasil é absurda, né? E pouca gente, eu acho que consegue, né, fazer isso, né? Capturar essas imagens e ter o seu cuidado, né? Sim, a macrofotografia em particular é um ramo muito difícil tecnicamente. Para você conseguir ter nitidez, ter uma profundidade legal do inseto em foco na fotografia, é muito desafiador tecnicamente. É por isso que a maioria que pratica faz como hobbyista e não atinge, por exemplo, a qualidade técnica de imagem que essas agências exigem. Por isso que nessas agências, inclusive, eu acabei virando referência para macrofotografia, porque embora existam vários entusiastas em macro, são pouquíssimos que têm uma qualidade que seria aprovada ali. E dá para viver disso? Dá para viver disso. Graças a Deus, né, amigo? Olha, que foi bacana. Muito difícil o começo. Foram anos insistindo no qual não dava para viver disso. Mas depois de anos construindo um portfólio bastante grande, comecei a receber um salário que já dava alguma coisa. Quando eu tirei a média de um ano, assim, que até o momento era só hobbyista, e eu vi que deu a média de um salário mínimo da época, eu já achei muito interessante porque eu estava numa situação confortável, estudando, não precisava ter um trabalho mais formal e fazendo o que eu queria, na hora que eu queria, com uma liberdade muito grande. E se eu fosse tentar pegar um emprego aleatório pela cidade, provavelmente eu teria um salário mínimo, teria o compromisso de ter que acordar tantas horas da manhã, cumprir uma carga horária, responder um chefe, aguentar algumas coisas, ter muita interação com pessoas, então... Que não é a sua praia. Que não é minha praia. Então, para mim... Nesse ano que eu vi que deu a média de um salário mínimo, eu fiquei muito satisfeito. E no ano seguinte deu o dobro e depois foi aumentando um pouquinho. Nossa, que bacana, que legal. E deixa eu te falar, e a questão assim, quando você está fotografando um animal em si, tem algum... Porque todo fotógrafo que ele tem uma identidade na fotografia. Ele nunca fotografa a imagem em si, né? Muitas vezes a gente vê a imagem, mas na verdade ele... Você conhece aquele poema do Fotografia de Mário Quintana? Depois eu vou colocar para você. Eu me lembro de essa noite mencionarem esse nome, esse poema, mas agora eu não me recordo essa noite, ele começa assim, essa noite eu fui dormir, já era madrugada. Aí ele começa e eu vi um fotógrafo. E aí eu vi um homem carregando um bêbado. E eu fotografei o carregador. E de repente eu olhei e vi uma borboleta pousando sobre uma rocha. Foi difícil, mas eu fotografei o sobre. É muito bacana, porque na verdade é isso, né? Você não fotografa a borboleta, muitas vezes você fotografou o olho da borboleta, né? A borboleta veio no pacote, né? Sim. É mais ou menos isso? O que você gosta? Olha, o que te encanta na hora da fotografia? Sobre identidade, primeira coisa que eu lembrei aí é que eu tenho um arquivo final que normalmente as pessoas que me acompanham conseguem reconhecer quando vem um local mesmo que não tem o meu nome junto. E isso foi uma coisa muito da hora também de ter recebido. Parabéns. De repente alguém me mostra, por exemplo, foto de um documentário e fala, essa foto é sua, né? Ou já falando que com certeza é. E isso é muito bacana. Eu acho que tem a ver mais com os parâmetros técnicos que eu me acostumei a usar. Em questão de visão, eu vejo, quando eu estou fotografando, de uma forma muito mais de catalogar do que de transmitir uma mensagem. É muito comum que fotógrafos tentem transmitir uma emoção. Transmitir algum tipo de emoção durante a foto. Eu olho o inseto e penso, eu vou fazer aqui a lateral, ventral, superior, frontal, pegar as características
que podem ajudar a determinar a espécie. Muitas espécies, por exemplo, se for possível pegar uma imagem da genitália, vai ser importante para a identificação. Às vezes, alguma contagem de pelos em uma perna do inseto. Então, eu tento pegar todas as características morfológicas que me ajudem a identificar depois. Então é bem técnico mesmo, né? É bem técnico. O número de fotos é enorme de um inseto, então. Então às vezes sim, você às vezes fica não. 5 minutos ali só tirando foto. E de noite, como é que você faz? Com uma lanterninha e tal? Normalmente eu tenho uma lanterna de cabeça, uma lanterna de mão também de backup, ou para quando eu estou fazendo um deslocamento. Na câmera também. Você vai sozinho ou você vai com alguém? Tem uma luz. Normalmente sozinho, quase sempre sozinho. Sozinho. Principalmente porque de noite ou de madrugada não tem quem vai companheiro, estar me acompanhando, né? Também. E também acho que seria justo se ter uma espécie de assistente e pagar algum valor, já reduziria também um pouquinho a viabilidade financeira. Sim, sim. Mas daqui a um dia você vai ter, né? Se Deus quiser. Ô Vinícius, mas o grande nicho de mercado teu não é o exterior? Que pagam muito mais. Eu acho que é bem distribuído no mundo inteiro. Uma National Geographic da vida aí, que paga super bem. Será que não é interessante jogar lá para a Europa, para os Estados Unidos? É porque, na verdade, esses bancos eu acredito que já mandam. Por meio dos bancos de imagens. Mas daí já eu acho que cortar o intermediário do Brasil, e ter direto, contato né? direto. Exato. É uma possibilidade também. Eu nunca sondei isso aí, nunca tentei fazer, mas é possível. Eu acho que eu tenho qualidade técnica bastante. Talvez me falta um tanto de proatividade nessa parte social, né, para criar contatos. O network, né? Sim, porque seu network é fraco, então, no caso. Exatamente. Até o momento eu estou interagindo com uma plataforma que tem alcance, mas eu não estou falando com as pessoas. Você interagir aí com uma National Geographic, o que ela potencializa no mundo todo, né? Fazer um banco de imagem e colocar à disposição deles direto, né? Isso aí eu acho que seria muito legal. Você corta o atravessador intermediário, né? Porque quando eu falo no ramo de fotografia, que eu acho legal, eu até tenho algumas fotografias que ele tirou, tipo assim, tem pessoas que suam muito, né? E você tira a foto do cara suando, mas você não tira a foto dele, você tira do suor saindo do rosto. Sim. Sabe, esse tipo de fotografia que eu tô te dando um exemplo, que talvez você transmite o quê? A emoção do cara naquela hora, né? Igual aquela fotografia que ficou nas últimas Olimpíadas, a daquele surfista brasileiro, né, que foi a fotografia mais comentada do mundo na época, né? Ele meio que voa e a prancha tá atrás, assim, né? A coisa mais, aquela foto ele não consegue ela nunca mais, né? Uma foto daquela. Né? Não sei se você chegou a ver ela. Sim, que a prancha tá meio que em pé atrás do... meio que em pé e ele tá, meio que ele tá assim, né? Um negócio assim. É muito bonito. Você chegou a ver? Vi, né? Linda a fotografia. Tô tentando me lembrar o nome do cara. Tá na Medina. Isso, Gabriel Medina. Isso mesmo. Eu acho muito, muito linda bacana. aquela foto. Sabe o que eu ia perguntar pra você? Sabe o que eu acho legal? Eu acho legal tocar na foto, pegar o papel. Né? Hoje perdeu a graça, né? No meu tempo... Tinha que pegar, né? A gente mandava revelar, né? Era muito legal, né? Você ter esse contato com o papel. Hoje é tudo muito digitalizado, né? Parece que perdeu essa graça de você ter um álbum de foto. Sim. Uma das ideias que eu tenho vontade, Luiz, na minha casa em Ouro Preto, a gente tinha um terraço, né? Eu fiz um projeto legal pro terraço para receber os amigos, fazer a carninha. E a gente tinha uma câmera, uma Canon, mas as lentes bem amadoras, assim. A gente tinha 3 lentes. E tirar foto do pessoal que veio, imprimia ela e ele levava, legal. E a gente tem um mural. A pessoa desenhou para mim, o arquiteto desenhou o lugar do mural que ficava na TV. Né, o mural, sabe aquele antigo mural da taxinha? Uhum. Aí todo mundo colocava. Aí o cara voltava daqui 5 anos lá em casa, ele via a fotografia dele naquele dia, naquela hora. E aquelas câmeras que tira na hora a foto? Instantânea, tem. Mas a qualidade dele é muito ruinzinha. É melhor. Melhorou? A Polaroid da vida melhorou? Existem algumas... Perto da lente dele é 0. Não dá nem pra comparar. Modernas, mas é tipo um brinquedo, praticamente. Um brinquedinho. É figurinha de Babalu. Esses dias eu andei pesquisando que essa ideia que você tem, né? Eu tinha a ideia de fazer um mural ali com todas as pessoas que vão dando, né, esse depoimento, vem conversando com a gente aqui no podcast. Dá pra gente começar a fazer com o celular. Eu peguei, eu andei pesquisando. Não é caro uma câmera Polaroid, não. Não. Mas sabe o que a gente pode fazer? Tirando com o celular e depois leva num lugar que revela e ela fica um pouquinho mais ainda tem isso aí? Ainda tem. Isso eu acho que isso nunca vai perder. Eu falo assim, eu acho, mas assim, pelo menos eu acho que nos próximos 50 anos não.
Mas assim, porque é uma coisa que virou bem que vintage, né? Vintage hoje, você pegar a fotografia na mão, colar, ainda existem muitos quadros, né? Porque o quadro hoje muito grande não é bonito, né? Você pega uma fotografia linda, você bota num papel qualquer, ela perde o efeito também. Você pegar uma... Eu acho que até um fotógrafo, né? Cata uma fotografia linda, maravilhosa, cheio de luz, e de repente o cara bota um papel A4, imprime a foto no papel. O fotógrafo quer morrer com aquilo. No papel sulfite vai ficar horrível, mas Nossa. assim, existe um tipo de impressão que está bem alto atualmente, que é o Fine Art, onde vão usar papéis especiais, impressoras especiais, que vão fazer uma revelação que realmente é impressionante e que... É alto nível. É incrível, é um nível bem alto. E é gostoso quando você pega a fotografia na mão. Você já pegou? Eu acho legal, hein? Eu tive pouco contato com a minha fotografia impressa. Eu sei que ela já foi impressa de muitas formas, porque foi parar em muitos livros, por exemplo, em outros produtos. Mas eu mesmo imprimi, eu gostaria, mas é uma coisa que até o momento eu não fiz muito. Isso que, voltando um pouquinho no que estava falando sobre a diferença da fotografia antigamente, hoje, essa questão do papel e de estar muito digital hoje... Eu senti essa questão do digital, eu chamo mais especificamente de um mundo muito instagramável, quando eu fui para o ramo de esportes. Porque quando eu fotografava a natureza, eu tinha uma tranquilidade de fazer minhas capturas, voltar para casa, no dia seguinte editar as fotos no meu tempo, e eu tinha esse fluxo de trabalho de sempre capturar em um formato que exigia uma revelação digital depois, que tomava um tempo e garantia uma qualidade excepcional. Quando eu fui para o ramo do esporte, primeiro, 20 minutos depois do evento, já tá cheio de gente mandando mensagem desesperada pelas fotos. Cadê minha foto? E eu nunca tinha trabalhado assim. E eu nem tinha me tocado também. Então eu tava lá, de repente, com 3.000 arquivos que eu tava planejando editar um a um, entregar pro pessoal talvez daqui uns 5 dias. E o pessoal tava já numa expectativa de ter no mesmo dia. E no meu começo, na fotografia esportiva, aconteceu de realmente a galera ter que esperar uns dias para as fotos ficarem prontas. Mas, em contrapartida, eles tinham fotos espetaculares, porque as fotos eram totalmente filtradas, só realmente os melhores momentos, completamente corrigidas, e a exposição ficou um pouquinho maior, um pouquinho menor. Eu corrigia tudo para ficar perfeito, a melhor composição possível, recortar, aproximar, tudo que fosse necessário para a melhor qualidade. E eu tive muita resistência a essa coisa de entregar extremamente rápido. Uma coisa... Porque é muito, né? Ele nem saiu de lá, ele já tá querendo postar, né? Sim, e todos os meus concorrentes entregam extremamente rápido. Então, também não dava para eu ficar tão preso assim nessa exigência. E logo foram surgindo esportes também que tinham um volume tão grande. Por exemplo, o Campec do ano passado. Quando ia ter futsal no Campec, eram 5 dias seguidos... Começando umas 7 horas da manhã, tinha um prazo determinado lá que acabava atrasando, então acabava quase não tendo um horário de almoço, viravam minutos, e ia acabar lá para as 11 horas da noite. Nossa. E 5 dias seguidos. Então o volume de fotos que saía dali, tipo 20 jogos por dia, era imenso. Não tinha nenhuma possibilidade de, no final, eu editar tudo aquilo e depois entregar para o pessoal. Então, um meio termo que eu encontrei, que eu tenho trabalhado atualmente... agora que eu já amadureci também um pouquinho a minha parte de captura, não erro tanto na captura, na verdade quase não estou errando nos esportes que eu pratiquei mais. Eu já me sinto confiante bastante de mostrar para o pessoal a foto do jeito que saiu da câmera. E deixo isso disponível com marca d'água, onde o pessoal vai poder escolher o momento que ele mais gostou ali e fazer a compra. Só que eu ainda prezo pela entrega de um arquivo em uma qualidade superior e com todas as correções que forem necessárias. Então, assim que o cara escolhe e compra, eu tendo um tempo, estando na frente do computador, já faço o tratamento do arquivo e mando para ele de uma forma mais refinada. Ô Vinícius, mudando um pouco de assunto, mudando completamente, como é que você se descobriu nesse aspecto autista? Sim, eu fugi um pouquinho disso aí durante a adolescência, porque já tinha muitos sinais que eu deveria estar dando uma atenção maior. Uma curiosidade é que muita gente ficava me comparando com o personagem Sheldon, de The Big Bang Theory. E o Sheldon, ele não é oficialmente autista, mas ele atende todos os critérios. E ele também é uma pessoa muito inteligente, que gosta de ciências. Então, acho que muita gente comparava e achava similar e ficava comentando. Só que eu pensava que eu não
que embora eu fosse autista demais para ser normal, eu também ficava sentindo que eu era normal demais para ser autista. Sim. Então eu meio que ignorava isso. Fizeram outras comparações, algumas pessoas comentavam que eu devia ter, até que na vida adulta tive alguns amigos particulares que insistiram muito e insistiram que eu fizesse uma investigação e eu acabei cedendo, fiz uma avaliação neuropsicológica e nessa avaliação é feito diversos tipos de testes que são validados cientificamente com grande população, então é bem confiável. Que idade você tinha? Foi ano passado, eu já tinha 25. Ah, então foi bem recente. Foi bem recente. Mas e seus pais, assim, nunca perceberam nada? Não. Não? Foi até engraçado que, assim, no processo de investigação disso aí, eu tive que investigar o meu passado. Então, eu olhei muitas fotos antigas, conversei com muita gente que participou da minha infância e teve um relato que eu achei bem engraçado, que foi da minha irmã, comentando que na época não se falava muito disso e que não tinha por que eles pensarem que eu tinha autismo, porque, por exemplo, sempre que falavam comigo eu reagia, que eu era muito inteligente e amado, mas aí ela em seguida citou vários aspectos de comportamento meu que foi basicamente uma descrição do autismo. Quais? Quais? A seletividade alimentar, muito notável, de não ser Dá uns exemplos de seletividade. Você gosta de cachorro-quente? Cachorro-quente, desde que seja o pão e a salsicha, ok. Só o americano mesmo, pão, salsicha e o molhinho pode? Queijo, um molho, pode ser. O milho, pode? Milho não. Não, então você não gosta de pamonha? Não gosto de pamonha, não gosto de pequi, não gosto de praticamente nada que colocam em salada. Em salada, às vezes, eu posso pescar uma fruta, tipo uma uva ou uma manga. Mas folhas, alface, legumes, eu não consigo tolerar esses sabores. Eu posso vomitar fácil só com o cheiro deles. Nossa. Então, sério? Era uma muito... rúcula assim, tchau, obrigado. Tchau. Era muito difícil em reuniões familiares e na casa de outra pessoa, em um evento, normalmente onde tinha um banquete, que tudo era diferente. Tipo, o arroz não vai ser só um arroz branco, era muito comum o pessoal caprichar colocando outras coisas. Sim. E aí eu chego no banquete e eu não consigo encontrar nada ali que eu consigo querer comer. A galinhada você consegue tirar só os frangos? Difícil. Do frango... Você olha, os milhos ficam grandes, né? Eu só gosto do peito do frango e de preferência o sassami, que é o interior do peito. Sério? Isso é muito seletivo, é isso? Sim, não gosto de carnes que tem um teor de gordura grande também. Então acaba sendo fácil cuidar, né? É fácil. Só que as pessoas falam que eu sou difícil acaba quando eles fácil. fazem uma coisa muito complexa e ali eu não gosto de nada. Mas se tivesse um arroz branco puro e nada, pra mim já resolvia por uma noite. E o feijão? Feijão também gosto do feijão carioca. Ovo? Ovo não, de jeito nenhum. Uma curiosidade, quando você está num buffet, né, você vai servir o teu prato, deve ser um prato diferente, né? A composição, como você organiza dentro do prato os alimentos. Olha, quando eu vou comer em um restaurante ou em casa, o que é mais comum? O arroz branco, feijão carioca. Não, eu digo a disposição dentro do prato. Em tá, cima, do lado. Porque se você seletivo, você deve... O seu feijão em cima do arroz. Existe uma coisa do pessoal não gostar de encostar. Alguns autistas não gostam que uma comida encoste na outra. Como é que é o teu? O arroz e o feijão eu misturo sim. Tá. Mas eu não gosto, por exemplo, que o feijão mele a minha carne. Mas eu não tenho um problema muito grande com isso quanto os outros não. É só um probleminha bem pequeno. Se der, eu evito. Um feijão batido você come? Feijão batido? Eu acho que eu nunca vi isso. Não, um tutu. Não tutu mineiro. Não. É tipo assim, bate ele, mete farinha. Mas não é uma ideia que tá me atraindo, não. Eu gosto do jeito de sempre. Feijoada, então, nem pensar. Feijoada, às vezes, mas normalmente eu prefiro um feijão mais normal mesmo. Um feijão carioca mais tradicional. Um prato mais colorido? Mais colorido, não. Eu gosto de feijão tropeiro, mas no feijão tropeiro eu não gosto que tenham folhas. É basicamente a farinha, algum tipo de carne. Salsinha, nem pensar. Não, assim, se tiver um pouquinho eu até tolero, mas eu não gosto. Você vai ser meu parceiro, então. Cebola você não tolera. Não tolero cebola. Bom, hein? Que você gosta?
Quibe não. Não gosto de carne moída também. Mas outras características, fora a comida, pra gente Tá, voltando lá no relato entender. da minha irmã mesmo, de eu não ser muito de gente, de sempre estar muito isolado, de não gostar de barulho, de situações barulhentas. Mas em algum momento você sente falta de alguém assim, de um amigo, assim, tô ali de repente, uma sexta-feira à noite, você não tem nada para fotografar hoje. Você não quer alguém para tomar uma Coca-Cola com você, um tereré, um chimarrão? Muito difícil. Eu acho que não. Eu não tô conseguindo me lembrar de um momento que eu senti assim. Você não lembra assim, Cristo, vem cá pra gente trocar uma ideia? Não, eu acho que eu nunca chamei ele assim do nada para comer alguma coisa. Ele é meu amigo, a gente conversa bastante virtualmente, se encontra normalmente para fotografar a natureza, mas eu não sou muito assim de interagir com os meus amigos fora Trabalho, projetos. Fora de trabalho ou fora do WhatsApp, sabe? E fora amigo, um relacionamento com meninas, né? Como que acontece isso? Tá, é uma coisa muito difícil de acontecer, primeiramente, porque primeiro eu não me exponho muito socialmente. E quando eu me exponho, eu sou meio estranho, né? Eu não sou a pessoa, o cara popular que tá demonstrando um baita de um status social e competência social ali. Também não sou uma pessoa muito romântica que vai, por exemplo, lançar um flerte ou que vai, sei lá, comprar flores para ver se conquista alguém. Então já é difícil de acontecer. Para acontecer algo assim... Será que tem que chegar? Normalmente sim. Ou desenvolver uma amizade, tipo, começar em uma amizade e simplesmente ao longo do tempo e acontecendo alguma identificação, poderia acontecer. Mas se for uma menina introspectiva, não vai te atrair? É possível que sim. Só que é assim, é uma coisa difícil de acontecer na minha vida, de eu ter algum relacionamento amoroso. Mas eu acho que agora não fica difícil de acontecer. Eu também acho difícil de manter. Por conta... Mas com as redes sociais não facilita o contato? Não vai ter uma aproximação direta, mas vai ter uma convivência virtual até chegar no contato físico? Ajuda, sim. Pode ajudar. Acontece assim, tipo assim, você fotografou tal, a menina gostou de você, aí ela chega e começa, nossa, que foto bonita essa sua e tal. É um menino bonito. Acontece, é lindo, rapaz, é bonito. Tá, alguns flertes já aconteceram sim. Aí você dá risada ou você fica meio com vergonha de responder? Não, eu acho normalmente engraçado, mas é que praticamente todos os casos que acontecem de uma garota dar em cima de mim, ela é menor de idade e bem pequena, então no máximo eu acho engraçado e não avança pra nada. Sim. E o que você faz, Vinícius, para superar na tua vida, para ter uma vida mais confortável? Olha, em questão de superação, pensando em autismo, devido a essa dificuldade, por exemplo, em interação social, comunicação, pode parecer estranho, né? Para ser autista precisa bater o critério de prejuízo em comunicação social. E parece que eu falo tão bem, mas é muito porque... bem. Eu tenho uma inteligência que compensa um pouco algumas coisas. Certo. E eu ainda tenho os prejuízos de comunicação social. Em questões, por exemplo, de expressões faciais, de ler as expressões dos outros, ou de eu corresponder ao que está acontecendo em um ambiente, isso não acontece direito. Se for ver fotos minhas em eventos, em aniversário, por exemplo, muitas vezes está todo mundo num êxtase de alegria e a minha cara é totalmente apática. Então, isso também faz parte de comunicação. Mas você tá feliz. E eu tenho um prejuízo grande. Mas... Às vezes sim, às vezes não. Mas às vezes sim, às vezes não, você está sempre do mesmo jeito. Normalmente, eu vou expressar menos do que a maioria das pessoas. Às vezes eu posso ter, sim, uma expressão de felicidade ou de estar angustiado, mas às vezes não. E quando você está angustiado, você quer ficar sozinho ou você quer alguém para trocar uma ideia? Normalmente sozinho. Mas, tipo assim, pelo menos para conversar com alguém, assim, só se virtualmente... for uma pessoa com a qual eu já tenha muito contato prévio ou uma identificação. Tipo assim, você procura teu pai, tua mãe, vamos trocar uma ideia, chega a acontecer isso ou não? Até que eu não... Normalmente não é na família que eu me refugio, poderia ser, mas tende a ser mais com amigos de idade similar que eu acabo me abrigando emocionalmente quando preciso. E um autista consegue acreditar em Deus, assim, ou não? Você consegue. Eu sinto até que quando a pessoa é autista, ou ela é muito extrema num lado ou no outro. Porque a parte religiosa pode bater muito com o autismo pode dar certo no sentido do autista gostar muito de regras, de seguir algum tipo de protocolo de norte, alguma coisa que norteie ele. E aí a religião pode servir muito bem isso. Também acontece de o autista ter um pensamento muito literal e a crença
em Deus, em qualquer entidade, em qualquer entidade sobrenatural. Tô falando muito né? Não, tá tranquilo. Eu falo também, why? Essa crença vem muito de uma questão social, de comunidade, que muitas vezes o autista não tem desenvolvido. E com um pensamento muito lógico, às vezes é muito mais difícil convencer um autista de que o sobrenatural existe. Sim. E é o que acontece comigo. Eu sou uma pessoa ateia, desde que eu me lembro de momentos, por exemplo, do ensino fundamental, de estar bem criancinha, ensino fundamental 1, e já não consegui concordar com o que era me apresentado. Sim. E você tinha facilidade na escola de questionar, de perguntar para os professores, não entendi isso ou não? Eu quase não interagia, mas quietinho. Eu tinha um desempenho escolar muito bom em questão de notas. Em questão de notas em provas. Eu tinha meio que ao mesmo tempo que eu parecia um bom aluno por ser muito comportado, não interagia com os meus colegas. E você se cobrava muito para tirar essas boas notas? Não me cobrava. Eu simplesmente fazia de qualquer jeito e saía a 10. nota alta. Exatamente. As minhas notas no boletim no final não estão tão boas porque eu não era disciplinado com atividades que deveria entregar. Eu não gostava de escola, não gostava de ir na escola, não gostava de estar em uma sala com 40 pessoas várias horas no meu dia. Então, para mim, a não tinha a sensação que era muito fácil? Uma parte sim, só que era difícil estar na escola, estar com 40 crianças animadas, parecendo uma cachoeira nos voos. Sim, eu também não gostava da parte da cobrança dos professores, de por que eu tenho que aprender sobre paroxítono agora? Eu não estou afim disso de jeito nenhum. Mas era cobrado que fosse naquele momento. E eu era muito inflexível, né? E eu acho que aí tem uma das questões também do autismo, essa inflexibilidade cognitiva, que acaba pesando bastante. O que me chama a atenção é que durante o ensino fundamental, o ensino médio do Vinícius, as professoras não vieram questionar? É estranho, ninguém... Pelo menos que eu saiba, 25 anos, né? Sim, estranho. Deveriam, né? Falar assim, pai, mãe, eu acho que a gente deveria fazer algum teste, né? Eu acho que é porque o autismo era muito visto como apenas autismo se for um caso muito extremo. Também é muito comum que associem o autismo a uma necessidade de deficiência intelectual ou de comprometimento da linguagem. Porque não é teu caso. Teu caso é completamente diferente. Eu não tenho. Você é muito acima da média. E eu não tenho comprometimento da linguagem. E esse caso, inclusive, é muito invalidado ainda hoje, mesmo que hoje seja mais reconhecido, especialmente com a visão atual que existe do autismo, porque há 15 anos atrás era diferente. Por exemplo, o autismo que é mais reconhecido popularmente seria o autismo infantil, e a gente vê em palestras, por exemplo, que as pessoas estão preocupadas sobre como que os pais e a escola vai tratar de uma criança, como que vai ensinar uma criança que tem autismo, e sendo aquela criança que de repente tem comportamentos autolesivos, que tem algum prejuízo muito grave na comunicação. Mas não é tratado como autista, aquele cara que cumpre os critérios diagnósticos e que é, de repente, um autista nível 1, que antigamente se chamava de Asperger, né? E hoje reuniu tudo isso, todos os diagnósticos que poderiam ser autismo em transtorno do espectro autista. E essa deficiência intelectual ou da linguagem não é critério diagnóstico. Para ser autismo, tem que ter, basicamente, o prejuízo de comunicação total, social, precisa ter algum prejuízo significativo de comunicação social e interação, também precisa ter esses comportamentos repetitivos. Toda hora eu estou manipulando minhas mãos aqui, alguma coisa. A gente tem a impressão que às vezes tem um hiperfoco. Esses sintomas têm que estar desde a infância. Não estou lembrando agora perfeitamente os critérios diagnósticos, mas não precisa ser aquele estereótipo que a gente tem de criança, né? Sim. E as pessoas achavam, tipo, a minha irmã, na época, pensava que, como eu reagia sempre que chamava, eu não seria autista. E aquele estereótipo que não responde, mas... Aquele estereótipo que a gente tem, que o autista é tudo certinho, que as camisas dobradas certinho,
cor por cor. O cara tem toque. As canetas são colocadas uma do lado da outra, é isso mesmo? Ou não? É o estereótipo sim, que tem. muitas vezes sim. O seu quarto é organizado? Não, no meu caso não. Você não tem toque, então não? Eu tenho um pouquinho de alguma coisa, tipo... Por exemplo, ali na entrada da barbearia, os frascos estão quase que perfeitamente posicionados. Só que eu notei um que tá tipo 1% e deu uma vontade imensa de ir lá e tirar um pouquinho. Esse tipo de coisa eu tenho um pouco, mas não o suficiente para diagnosticar toque. Sim. Uhum. Entendi. Ó, William, ó. Recado pra você, viu, William? Ó, você vai arrumar as pastinhas direitinho, viu? Pra Lalá também, né? Que a Lalá, mas o William que arruma as pastinhas. E esporte, você gosta? Não. Quando eu nem tava no ensino xadrez? Xadrez, né? Pode... Vou chegar lá. Quando eu estava no ensino fundamental, na escola, era obrigado a participar da educação física, não era uma disciplina opcional. Deixa eu abrir aqui para você, que até agora eu coloquei 3 águas para você dar sabor aqui e você ainda não tomou. Essa água maravilhosa que a gente tem, né, Luiz? Verdade. Agora sabor aqui, rapaz. Diferente. Valeu. Isso aqui é restrição alimentícia? Não. Não, pode comer, não. Fica à vontade, é para nós. Aproveitar que é o Luiz que traz. E o esporte? Esporte. Na escola, para mim era uma coisa muito chata de se fazer, porque os esportes que a gente tinha que fazer era futsal, handball, e vôlei. E handball? Isso, handball, futsal e vôlei. Handball, por exemplo, esporte de contato. Preciso interagir com um monte de gente, preciso ter uma destreza que na época eu não tinha. Envolvia também uma questão muito do pessoal expor um lado quase que primitivo, animal, sabe? De emoções de todos os tipos, que eu não consigo revelar isso de mim, não consigo sentir aquilo daquela forma, não consigo corresponder e me sentia desconfortável. Eu não gostava daquela interação. Então, eu não fui engajado com esporte, eu não fui de acompanhar futebol. Não conheço praticamente nada de futebol. Eu sei, por exemplo, que existe um jogador famoso chamado Neymar, que é brasileiro, mas eu não sei muita coisa além disso. Sim. E até é um contraste com o meu trabalho atual, né, de fotografia esportiva. E é bem comum, por exemplo, o pessoal às vezes fazer um comentário perto de mim que para fazer esse trabalho tem que gostar muito. Eu fico pensando, não é meu caso, não. Isso não é regra, isso não é regra. Não é regra. Eu consigo fazer um bom trabalho. Mas e lá vendo o bicho assim, nossa, tal, você não te dá vontade de jogar? Ou zero? Eu senti alguma vontade de jogar no beach, até porque era uma situação um pouquinho mais tranquila, né? Não é um esporte de contato, são menos pessoas interagindo ao mesmo tempo. Estou considerando fazer alguma coisa lá sim. Eu gostava de praticar musculação, eu praticava em um horário que não tinha quase ninguém na academia, que era mais tranquilo para mim. O horário do almoço? Não me lembro agora. Natação, quando tinha pouquíssimos alunos, era às vezes 2 ou 3 no mesmo horário que eu fazia. Por pouco tempo também eu pratiquei um pouquinho de ciclismo. E xadrez? Xadrez, não, mas poderia ser. Eu poderia, assim, me desenvolver um pouquinho no xadrez, mas eu apenas não tentei. Literatura você gosta? Literatura, eu não gosto de literatura, por exemplo, infanto-juvenil, de histórias no geral. Eu lia muitos livros técnicos, por exemplo, pegar um volume único de biologia e ler o livro inteiro. Isso era uma coisa que eu gostava de fazer desde criança. Mas se fosse dar uma memória póstuma de Brás Cubas, eu não ia conseguir onde me engajar tratava naquilo, valores sociais, emocionais. E você tem facilidade de memorizar? Memorizar, não tenho muita facilidade de memorização, não. Não. Mas uma coisa que eu notei, Freitas, conversando antes do iniciar o podcast, é que você girou em várias faculdades, né? Você não conseguiu se apaixonar e ir até o final por uma. Olha, eu não gostei de ensino superior. Dos ramos eu ainda gosto. Eu não sei direito se é uma disciplina minha, se é um tanto da rigidez cognitiva. Mas eu tinha um bom desempenho, por exemplo, para ter uma boa nota em vestibular, no Enem, sempre fui bem. Quando eu cheguei no ensino superior, eu não me dei muito bem com o modelo, sabe? E foi uma coisa similar com a escola também. Sim. E tipo assim, talvez você tá nessa aí, talvez você fale, vou fazer marketing. Já experimentou fazer marketing? Não, mas eu acho também que não seria um nicho que eu gostaria de atuar. Não. Esse nicho que você escolheu, eu acho que é perfeito, fotografia. Fotografia, né? Porque ele alinha fotografia
E biologia, que é uma coisa que parece que você gosta muito, né? Sim, e dentro da fotografia eu tô bem nichado também, né, em situações que não são as mais comuns, porque eu não tô fotografando eventos sociais e nem ensaio, não tenho um estúdio também. Estou em posições bem confortáveis para mim, que é a de vida selvagem e de esportes. E o guarda-roupa do autista, como é? Do autista não, do Vinícius, né? O autista clássico provavelmente vai montar algo como estereótipo, talvez. Alguns sim, alguns não. Mas no meu caso, meu guarda-roupa... É colorido? Um pouco, sim. Não foi muito escolhido por mim, sabe? É que minha mãe trabalhava com venda de roupas há um tempo atrás. E aí ela acabava aproveitando e montando o meu guarda-roupa. E quem que é sua mãe? A minha mãe se chama Adriana, ela mora em Itajá, cresceu lá. Olha, que legal. Ela é um pouco conhecida em Itajá. Ela tem uma loja de roupa lá ainda, não? Não, ela não tem mais. Teve até um tempinho atrás. Hoje ela faz o quê? Hoje ela é mãe de um bebezinho. Que legal. Às vezes ela faz alguma coisa de comida para vender, tipo... Bolo no pote? Não, nossa, por que tem um branco agora? Tipo, conservas, doces, principalmente conserva e doce, pelo que eu tô me lembrando. Olha que bacana. Que as batatas em conserva, salsicha? Não me lembro exatamente quais são todas as coisas. Lembro de jurubeba, de figo. Tem mais coisas. Jurubeba é bom, hein? Não vou estar me lembrando. Jurubeba você gosta? Vinícius, e como é que eu faço para separar? Às vezes eu tenho uma pessoa que ela é introspectiva, que ela é quieta, que ela é na dela, mas ela não é. Não tem o aspecto autista, né? Ela é mais intimista. Diferencial. Como é que eu vou fazer esse diferencial? Diferencial que seria apenas uma introversão do autismo. Eu acho que principalmente o prejuízo sofrido e a pessoa que é introvertida não necessariamente vai ter uma questão tão problemática, por exemplo, com texturas, com barulho. Talvez ela não tenha também interesses tão restritivos assim. Então, acho que teria que dar uma olhada nos critérios diagnósticos, mas eu acho que a introversão acaba confundindo porque a pessoa, ficando parada, ela tem pouca comunicação com os outros, né? Então, confundiria um pouquinho naquele prejuízo de comunicação social, mas os outros critérios a pessoa pode não atender, né? E aí não fecharia diagnóstico. Ou, de repente, ela até tem todos os critérios, quase todo mundo vai ter um pouquinho de todos os critérios, só que não vai corresponder ao critério de isso ser significativo o bastante como um prejuízo na vida. São critérios, mas bem irrisórios, né? Não chega a estar dentro do nível para ser considerado, né? Porque também é um conjunto de muitos déficits, né? Para isso acontecer. E quando você edita foto, você escuta música? Sim, normalmente eu escuto. Que músicas você gosta? Nossa, Nirvana? Diversidade é grande. Nirvana eu gosto também. Mas eu escuto muitas músicas que de repente nem tem tanto a ver com o meu estilo. Cara, você gosta de Nirvana? Você é tão tranquilo. Mas que eu ouvia no passado. Tipo, músicas que meu pai ouvia, que Tim Maia. Parentes ouviam, de repente eu escuto muito. Tim Maia até gosto, mas não escuto com frequência. Sim. Praticamente todos os estilos, mas o que eu acho que mais está com horas contadas no meu Spotify são músicas gerais de rock brasileiro e MPB, porque são músicas que eu gosto de ouvir e cantar no carro quando eu tô dirigindo. Olha, que legal! Então, quando eu tô sozinho, são músicas em língua portuguesa, que tá mais confortável para mim. Qual rock você gosta mais, assim, bandas? Putz... Você gosta do... Mas pode pensar aí que eu vou falar. Titãs, sim. Parece que eu gosto de quase todos igualmente. Você gosta de Titãs, Skank? Skank também. E música erudita? Música erudita eu escuto às vezes um pouco, às vezes como plano de fundo de alguma atividade que eu estou fazendo, mas não tanto. Ontem eu estava vendo um filme do Mozart. Muito bacana aquele filme do Mozart, né? É muito bacana. E dentro da música, você chegou... Quando você toca, mas você canta, na verdade, você chega a aprender a tocar algum instrumento? Não, e quando eu falo que eu canto também, não é com nível de habilidade de amador, não. É só brincando mesmo de qualquer jeito. Sim, quando eu tô sozinho. Você é mais bochicha, né? Na parte de música, eu nunca tive
nenhum tipo de atividade assim exercida. Eu nunca participei de banda, nunca toquei nenhum instrumento. Sim. É uma coisa comum de autistas terem, né? De desenvolver alguma habilidade musical, de ter ouvido absoluto, por exemplo. Sim. Mas não é uma área que... peculiar sua. Vinícius, a gente está pro final do podcast. Uma curiosidade que eu tenho é como é que a sociedade hoje brasileira, enxerga e trata o autismo? Com muito ainda desdém, não trata bem, trata com falta de respeito, com abusos ou não? Bem, eu vejo como uma coisa muito positiva que tem surgido recentemente, de movimentos, de conscientização. Isso era uma coisa que eu não via na minha infância, tanto é que eu nem desconfiava que eu tinha, porque também não se falava disso para mim, assim como minha família não tinha esse conhecimento. E hoje é muito divulgado. O reconhecimento do autismo nível 1 é uma coisa também que está surgindo recentemente. É claro que não está por completo. Se eu botar um colar de autista, por exemplo, e tentar exercer prioridade em alguma coisa, é muito comum que tentem invalidar, principalmente se eu não tiver com colar, mesmo que eu tenha um diagnóstico, é muito provável que invalidem, porque eu não tenho deficiência intelectual, porque eu consigo me comunicar com a pessoa. Mas as pessoas não sabem essa por trás. Essa dificuldade, esse pequeno papo que você troca com a pessoa, para você é uma coisa sobre o autismo, por exemplo, grande, e né? a sociedade, que foi a pergunta aí, é muito comum chamarem o autismo nível 1, 2 e 3 de leve, médio, moderado e severo. Esse termo leve não está lá no manual de diagnóstico, tá? Nível 1, 2 e 3. E leve é um termo que muitos autistas se sentem até meio ofendidos com ele, porque faz parecer que a vida dele é tranquila, mas apenas porque ele não está precisando de muito suporte. Sim. Eu não me importo com isso, mas eu sei que muitos se importam e entendo o argumento deles. E tem um dado que eles costumam levantar quando fala dessa questão de ser leve, que é o fato de, no autismo, no geral, a taxa de suicídio ser 3 vezes maior do que na população geral. É e mesmo? No autismo nível 1 é 8 vezes maior do que na população geral. Nossa. Então, como que você vai dizer que é tão leve ao ponto de invalidar? É muito comum as pessoas falarem, por exemplo, mas no seu caso é leve, tipo, repetir a palavra várias vezes, no sentido de dizer que é tão insignificante que é pejorativo, como se não né? tivesse. Mas isso não é tão reconhecido porque é o caso do autismo que quem vai estar sofrendo é o indivíduo e não a mãe. Então, quando é o indivíduo e não a mãe, é invalidado com muita frequência. Sim. Só que eu vejo que tem um movimento de conscientização que tem mudado cada vez mais isso, então eu vejo que hoje a gente está bem encaminhado, sabe? Nossa, com relação bacana. ao que existia antigamente. Aquele colar que você estava citando é só usado no nível... Em qualquer nível, é válido para qualquer autista. O colar tradicionalmente de Você tem ele? quebra-cabeça eu não tenho. Ou também poderia ser um símbolo novo do autismo, que é um infinito colorido, que, aliás, esse é um símbolo de neurodivergência no geral, que vai aquele com vai escadinhas. incluir outras condições além do Mas autismo. é raríssimo a gente ver, né? Eu acho que eu nunca Existe vi. também o Você colar viu? de girassol, que é para colar deficiências não. invisíveis. Nunca vi. Essa ideia de deficiências invisíveis é bem interessante, porque para o autista nível 1, ele está basicamente com uma deficiência que ninguém realmente reconhece. Mas esse colar do girassol tipo assim, teria vários outros casos porque também. Porque na sua posição, assim, eu lembro de você em Aparecida Taboado, um ano passado, né? Mas assim, não é um fotógrafo. Eu tô correndo ali, é mais um fotógrafo, não né? Tem como Porque é só mais um fotógrafo que eu passo ali a 17 km por hora do seu lado, né? E eu tô focado no chão para não cair. Mesmo os familiares que cresceram comigo não reconhecem. Né? Então a gente só vai e volta. O nível 1, você tem que ter um contato, né, com as pessoas. E acontece as pessoas cobrarem de você algo como se você não fosse autista e eles não conseguem perceber essa dificuldade sua. E você tem que não, sou autista, acontece? Ou você se sente constrangido assim, fala assim, pô, sou autista? Eu não me lembro de alguma situação social na qual eu tenha dito para as pessoas que eu era autista reivindicando alguma coisa. Eu não tenho tantos problemas assim ao sair, por exemplo. Eu não surtaria de sobrecarga por sobrecarga sensorial em um mercado. Algumas pessoas sim. Então eu nunca precisei muito.
Algumas coisas que eu faço quando eu tô fora é botar fones de isolamento, quando eu tô em uma condição tipo num ginásio que tem bastante barulho. Ah, você tá sempre de fone, então. Às vezes. Às vezes eu esqueço, às vezes... Ah, você vai, meu Deus, eu esqueci. Então você não fala, meu Deus, né? Você é ateu, né? Eu dou conta de ficar lá e seguir até o final, só que depois eu vou me sentir muito mais sobrecarregado. Sim. E, não, foi bacana essa com a gente aqui, né? Nossa, eu gostei demais de conhecer o Vinícius aí, menino bonito, menino inteligente, fala muito bem. Fala muito bem. Tem uma dicção bacana, né? Extremamente inteligente, né? Para vocês meninas que estão vendo, viu? Se chegar devagarzinho, não pode ser com pressa. Com pressa é não, né, menina? Chegar devagarzinho, primeira amizade. A menina seletiva. Tem que ser uma menina seletiva, que tem que ter primeira amizade, depois deixa rolar. Sem pressa, tá? Porque essas meninas também, como tá na internet, né? Elas estão meio fast food também, né? Muito. Tem que ser rápido, né? Como é que chama aquela drive-tour, né? Drive-tour, né? Pede aqui, dá a volta, tá pronto. Mas olha, obrigado, né? Pode falar. Não, é só que nem você, que te interrompi. Queria te agradecer, te conhecer, foi muito legal, que bacana essa ideia do Freitas, esse encontro que vocês tiveram lá em Costa Rica, né? Que vocês se conheceram, que puderam trazer depois aqui para o podcast você, né? E foi muito legal te conhecer. E muitas coisas que eu pensava sobre o autismo, eu vi que tinha uma ótica diferente, né? Acho que dá para ter um convívio tranquilo, o autista, sobre alguns aspectos aí tem que ter uns cuidados a mais, né? E a gente tem uma atenção em entender mais, né? E eu acho que não forçar tanto a barra, né? Do autista, né? Ficar toda hora chamando, né? Deve incomodar isso. Não deem gritos repentinos do lado quando a gente está em uma festa, sabe? Isso acontece muito. É mesmo? Nossa. Esses barulhos repentinos, tipo, em situação de truco, a pessoa mete a mão na mesa com toda a força e dá um gritão, esse tipo de coisa é horrível. Nossa. Parece que o mundo tá caindo. Nossa, né? Aí que tá, o que pra gente é normal, a gente precisa entender, tipo assim, ficar sozinho, pra nós, em algumas circunstâncias, é difícil, é ruim. Pra ele é a coisa mais natural e ele tá. É a praia dele. Tá no mundo dele, né? É a praia, né? Sua praia é ficar sozinho com o computador escutando Titãs ou Skank, né? Sim. E é isso, né? Depois você compartilha comigo a sua playlist lá, né? No Store não, é no Spotify. Eu posso compartilhar as mais ouvidas do ano passado, por exemplo. Acho que é uma boa opção. Isso. Que eu vou estar colocando aqui na barbearia pra galera tá curtindo também. Agora chegou uma hora legal que a gente sempre faz aqui, Vinícius. Se você quiser sentir à vontade, claro. A gente pede para você deixar um recado. Eu acho que você, como um autista, acho que você deixar um recado igual você... Isso aí. Como esse que você deixou aqui, para não gritar. É você dar um recado aí dentro de uns 30 segundos, se você puder. Olhar para essa câmera do pedestal preto e deixar a sua mensagem. Não tem como você estar no banheiro cantando, né? Agora, quero fazer uma mensagem pro mundo. Eu acho que chegou a hora, chegou a vez. Olha para essa câmera e vai ser a fala do corte no Instagram, viu? Pode ficar à vontade. Bem, eu acho que eu vou falar até mais como ateu do que autista, que é a minha perspectiva de vida, de tentar aproveitar ao máximo essa vida, no sentido de reconhecer que essa é a única oportunidade que nós temos de estar vivendo. Para quem é religioso, de repente vai ter uma perspectiva diferente de eternidade, mas para mim, como ateu e reconhecendo essa vida como sendo a oportunidade que eu tive de estar aqui, tenho que sentir uma gratidão imensa e aproveitar e produzir o que eu puder produzir nesse período, fazer o que eu gosto de fazer. E acho que todo mundo deveria buscar algo similar também, sabe? De viver consciente de que, tipo, o seu tempo de vida é limitado. Acho que isso. Olha, bacana, legal. E engraçado, né? Quando você fala de ser ateu, eu acho tão bacana. Porque em partes eu concordo, porque na verdade quem existe é eu, é você, né? Deus ele tá além disso, né? Eu acho que essa existência mesmo é muito bacana. Porque... Vou fazer uma provocação. O Sérgio Cortella falou uma coisa que eu acho muito interessante. E ele cristão, estudou para padre, né? Depois ele foi ser filósofo, né? Da aula na PUC hoje, na PUC São Paulo. Ele fala que ateu
tem mais fé do que um cristão. Porque você não acreditar que uma força sobrenatural, que um Deus criou tudo isso aí, que não existe, né? Tem mais fé que um cristão, né? Eu fico pensando, também a mesma coisa. Mas olha, muito obrigado pelo carinho em nome do Story Podcast. A gente quer te agradecer, tá? Se você ter dizimado parte do seu dia para estar aqui com a gente, sua vida é muito corrida, estar aqui eu acredito que foi um desafio muito grande para você e você se superou e veio aqui para enriquecer o nosso programa. Verdade. Tá? De forma muito bacana, muito afetuosa, veio aqui, abraçou esse projeto e tem abraçado, vendo o nosso projeto, curtindo lá. É muito bacana, a gente quer agradecer você do fundo do nosso coração, tá bom? Eu agradeço também muito pela oportunidade, porque a oportunidade maior, eu acho que é a minha de estar aqui expondo isso tudo, né? Olha, bacana. Gente, e agradecer ao público também. Isso, olha, a gente quer te agradecer. Olha, muito obrigado pelo carinho, falamos com o Vinícius. Olha, foi tão gostoso, gente. Passou aqui quase 1h20. Sucesso, né, Vinícius? Sucesso, né, o Story Podcast. Porque você faz disso um sucesso todos os dias. Gente, se inscreve no nosso canal, vai lá na página do Instagram, Store_Pod, se inscreve lá, ajuda a crescer o nosso canal, já estamos quase 2.000 pessoas nos seguindo, nos vendo, e também na página do YouTube, que é muito importante pra gente. Olha, é mais importante do que o Instagram pra gente, tá? A gente quer chegar até o final do ano pelo menos com 1.000 inscritos, a gente estamos com 500. E a gente quer que você participe, compartilhando com seus amigos e pedindo para seguir, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau e fique com Deus!